Peraí, Giovanni, vou anotar. Tá. Entrou mais alguém que eu não anotei? Natália, anotei. Alguém que chegou agora tem alguma dúvida sobre a recuperação? Bom, mas eu vou explicar, porque se vocês depois, em outro grupo, ouvirem falar disso, vocês vão poder explicar. No texto da recuperação, eu pedi para vocês escreverem uma história imaginando que o Tom Sawyer se encontra com o pequeno Nicolau, tá? Só que algumas pessoas falaram que não se lembram mais do pequeno Nicolau. Eu achava que o pequeno Nicolau era inesquecível. Mas é verdade que vocês ouviram poucas histórias, né? Não chegaram a ficar ainda muito íntimos do pequeno Nicolau. Então, na prova de recuperação, na redação, se vocês ouvirem alguém comentar, vocês podem dizer, pode trocar o pequeno Nicolau pelo personagem de algum outro livro que a pessoa leu ou está lendo. Por exemplo, se a pessoa está lendo o Diário de um Banana, pode botar um personagem do Diário de um Banana se encontrando com Tom Sawyer. Se a pessoa está lendo um livro da garota, da Judy Moody, por exemplo. Sabem quem é? Sim. Digamos que a pessoa está lendo aquele livro, aquela coleção. Então, ela pode botar a Judy Moody se encontrando com o Tom Sawyer. E aí, o resto da proposta é igual. Tá? Vai encontrar, vocês vão ter que inventar em que lugar eles se encontraram, o que eles fizeram, o que eles conversaram, e o resto da proposta é igual. Tá? Então, para a pessoa que vai fazer a recuperação, a proposta de produção textual pode substituir o pequeno Nicolau, se a pessoa não lembra de muitas características dele, por um personagem de um outro livro que a pessoa esteja lendo. Tá? Não tem problema nenhum. Porque o que eu quero não é saber se vocês decoraram como é o pequeno Nicolau. E sim, eu quero que vocês escrevam aquele texto, com aquelas características do texto, ou seja, que tenha um diálogo, que tenha a descrição do ambiente onde eles estão, que eles vão se encontrar, vocês vão inventar uma história que acontece, pode ser uma história de aventura, ou de suspense, o que for, tá? Tudo de acordo com o que está ali na proposta. Tá bom? Mas, para lembrar, quem é que lembra de alguma característica do pequeno Nicolau? Tinha aquele que era o queridinho da professora, não era? Aham, tinha o Agnaldo, que era o queridinho da professora. Que mais? Qual é a característica? Então, o guri que usava óculos, que eu acho que era da queridinha da professora, não lembro qual Era o Agnaldo, usava óculos. Aí tinha o Riquinho. Aham, o que ele fazia, o Riquinho? Ele não tinha se achava assim. Ele se achava, ele levava tudo, né? Tinha que levar uma coisinha de fantasia, ele ia com a fantasia inteira. O que mais? Prof, não tinha um Godofredo? Professora, obviamente. Peraí, tem alguém que falou assim, prof, não tinha um? Godofredo. Tinha o Godofredo. Tem o Godofredo. Gordofredo. Não era Gordofredo, tinha um gordo também, né? Mas não é o Godofredo. Sofia chegou. Tinha um que comia o tempo todo, né? O que mais? E o Nicolau, qual é a característica dele? Não lembro. Ele era... Não lembro. Na verdade, por que a gente sabe menos da característica dele e mais da dos colegas? Porque ele conta em primeira pessoa, como se fosse ele contando a história. Ele fala mais dos outros do que dele mesmo, né? Ele vai contando e dizendo as características. Tem o Clotário, quem é que lembra o que acontecia com o Clotário sempre? Ficava de castigo? Aham, muito bem. Ficava de castigo, porque se a pergunta era para ele, sempre ele ficava de castigo, nunca ele sabia responder. Eu acho que ele era, assim, dava aquele gelo nele, né? Aquele branco que dá quando a pergunta é pra gente. Então, vejam, tem bastante coisa. Em geral, esses meninos todos, a característica deles é que eles moram onde?
Eles estudam na escola só de homens, né? Só Mas de eu não meninos. sei onde eles moram. Eles moram na França, num tempo mais passado, não é bem agora, né? Porque algumas coisas que eles, por exemplo, eles ainda não tinham televisão em casa, tinham que ver na casa da vizinha, isso é uma coisa de anos mais atrás, né? Muitos anos mais atrás, tipo 50 anos atrás, tá? Que já existia televisão, mas não era todo mundo que tinha. Hoje em dia também nem todo mundo tem, porque as pessoas estão mais ligadas em quê? No celular? Em celular, Sei lá. Internet, né? internet. Tecnologia. Então, não, mas aqui a TV também é uma tecnologia. Mas o que eu quero dizer é que tem famílias que hoje em dia eles veem filme no celular ou no computador e às vezes nem tem televisão. Ou é porque às vezes algumas televisões são muito caras, aí eles compram um celular assim, por isso que dá pra ver algum filme. Que dá para ver. Não é a mesma coisa, mas dá para ver. Sofia, chegou agora, falou que está perdida. Quem é que pode dizer para a Sofia do que nós estamos falando? Da tarefa do texto do Tom Sawyer e do Pequeno Nicolau. Isso. Sofia, na recuperação, as pessoas vão escrever um texto misturando o Tom Sawyer e o Pequeno Nicolau. Então, a gente está revendo algumas características da história do Pequeno Nicolau, mas, na verdade, quem não se lembra do Pequeno Nicolau, porque foram poucas as histórias que deu tempo de eu contar, pode botar outro personagem de outro livro que a pessoa está lendo. Não tem problema. Tá? E aí foi? Outra coisa das histórias deles é que em todas as histórias o que acabava sempre acontecendo? Eu acho que todos ficaram de Dava castigo. bagunça? Alguma coisa assim. Sempre dava bagunça. Não aconteceu o que estava Todos previsto? ficaram de castigo. Era alguma coisa assim, né? Castigo, mas os castigos não eram muito graves, né? Ficavam de castigo e dava briga, dava confusão, mas só que eram umas briguinhas que na mesma hora eles já paravam, né? Tá? Mas então é isso. A outra coisa que eu quero combinar com vocês, que é uma tarefa a longo prazo, eu vou explicar agora, e eu tô vendo que tem 12 pessoas em aula. Até que já tem bastante, faltam 6. Eu vou explicar agora, mas vai para casa o texto com a explicação também, tá? Deixa eu botar de novo aqui, vou botar de novo o código do Classroom. Então, vocês podem olhar ali, ó, eu botei agora, já copiei. Tu fez uma sala? Vou entrar agora, pera. Eu fiz uma sala faz tempo, mas eu pensei que ia ser mandado pela coordenação. Aqui, ó, a Gabriela já entrou. Gabriel já entrou. Não posso jogar. Eu já entrei. Mas o Gabriel nem tá em aula hoje. Como é que ele já entrou? Ele tava fazendo prova. Tá. E mandaram um código. A Cíntia mandou no grupo. Tá. Tá bem, então. Então, a tarefa que vocês vão fazer... Vocês já ouviram falar em Mobile? Sim, muitas vezes. Sim. Muitas vezes, né? Sim. Vocês vão fazer um Mobile, tá? Então, primeira coisa é que é um Mobile. Ou seja, o que a palavra Mobile quer dizer? Pendurado? Pendurado. Vão fazendo outras hipóteses. Na verdade, para ele ser mobile, normalmente ele precisa estar pendurado, por isso que ele está pendurado, mas ele é mobile por outro motivo. Tentem achar. Móvel? Porque ele é móvel, o nome já está dizendo, né? Móvel, mobile. Então, vocês vão fazer um mobile. Alguém tem um mobile aí? Acabei de ver a Natália com... Eu tenho. É que Eu porque a tenho professora bastante. pediu pra gente fazer um módulo. Quem pediu? A professora de arte. Ah, que legal. Tá. E eu pensei em fazer um mobile com os substantivos coletivos. Eu já fiz outra vez na escola, tá? Os alunos gostaram de fazer. Um mobile com os coletivos, porque o coletivo não é só um monte daquela coisa, é um monte daquela coisa de uma certa forma, né? Numa certa organização. Por exemplo, se eu colocar um monte de livro em cima da mesa, eu não vou chamar isso de minha biblioteca. Né? Normalmente uma biblioteca é organizada de um jeito, normalmente uma esquadrilha é organizada de um jeito, e o mobile, então, vocês vão pensar
numa organização de um ou de mais substantivos coletivos. Por exemplo, quem teve uma ideia assim, pode ser que não vá ser essa que a pessoa vai fazer, mas agora deu uma ideia. Porque vai ter que ser móvel, vai ter que se mexer. Mesmo que não seja pendurado. Teve já vezes que eu fiz, que os alunos fizeram móvel, que era dentro de uma caixa, e de alguma maneira a coleção se mexia. Era móvel. Quem é que vai... Ó, alguém está perguntando ali, mas isso é para essa semana? Não, não. Vocês vão ter 2 semanas para essa atividade. Tá? Estou falando dela agora. Daí, na semana que vem, vocês vão receber a folha com a explicação para outra semana. Para a semana do dia 18, 25, por ali. Não, mais, 27, 28, 28. Alguém teve uma ideia para nos contar? Agora que eu pensei, dá pra gente pendurar, fazer várias letrinhas penduradas no cordão e a gente vai formando coletivos. Sim, se tu pendurares as letrinhas em ordem alfabética, o que tu vai ter feito? Qual é o coletivo de letras em ordem? Alfabeto. Um alfabeto. Uhum. Também chamado de abecedário. Que é um coletivo, a gente nunca falou dele em aula. Quem mais pensou? Então, sim, Gabriela, sim, pode ser assim. Outro exemplo? Outro exemplo? Pendurar vários números? Vários números e formar um. Coletivo de número, qual é? Não tem, né? Um coletivo de número. Agora, se fosse coletivo de anos, 100 anos, daria um século. O bom... Eu tenho uma imagem salva também de um móvel que eu achei bonitinho, eu acho que é uma ideia legal. Se a gente, em vez das bolinhas, eu ponho o link ali da foto, mas em vez das bolinhas penduradas, a gente podia pôr as letrinhas também. Daí formavam as palavras, mas ela tem uma onda legal. Tá. Mas em vez de palavras, tu pode colocar a imagem da coisa. Digamos que seja uma constelação. Tu vai botar o quê? Constelação é coletivo de quê? De estrelas. De estrelas. Então, qual é o coletivo de ossos do corpo humano? Ossado. Ossário é um coletivo quando são ossos assim lá numa peça. Mas quando eles estão organizados em forma de corpo humano, como é o nome desse conjunto? Ossada, sei lá. Ai, ai, ai! Pensem assim, quando vocês vão no... Ai, tá na ponta da língua. Esqueleto. Esqueleto. O André falou na aula de história, eu esqueci. Sim, esqueleto. Vejam, se vocês organizam um esqueleto, ele pode ser móvel, pode ficar bem divertido, né? No meu colégio, quando eu estudava, tinha um esqueleto, ele tinha nome, as pessoas tratavam dele como se ele fosse uma pessoa. Tá? Tem um monte de desenho que roubam o esqueleto da sala de ciências, daí esconde no armário. Sabe aquele filme americano, né? Que não tem nada a ver. Não pode. Mas normalmente aquele esqueleto é de plástico, né? Só para estudar mesmo. Vocês entenderam? O legal é vocês escolherem uma coisa que depois vocês possam usar como enfeite mesmo do quarto, por um tempo, né? Já escolhe. Qual é o conjunto? Aqui em casa eu tenho muito mapa. Ali, vocês estão vendo? Na parede tem um mapa mundi. Uhum. Eu gosto muito de mapa. Qual é o conjunto, qual é o coletivo de mapas? Um conjunto, um livro que tem um monte de mapas. É um? Atlas. Atlas. Prof, a Vitória falou que não vai poder ir na aula porque ela está no hospital. O que houve? Não sei. Gente. Então me deu uma coisa ruim. Assim, não gosto de ter que ir ao hospital em vez de aula. Prefiro ir à aula.
Não, mas às vezes a gente vai para o hospital para fazer um exame ou para visitar alguém. Uma vez eu fui visitar minha tia que quebrou a perna e eu desmaiei. Por isso que eu não gosto de hospital. Tá, tomara que ela fique bem e tomara que seja só para... Às vezes é para fazer um exame, né? Bem naquela hora. Então, Samuel não chegou? Samuel não. Pedro chegou, né? Pedro tá aí? Sim, tô aqui. Tô aqui. Nicolas? Nicolas tá aqui? Não sabemos. João Teodoro não está. Gabriel Corso? Não está. Antônio? Eu? Está aqui. Tá. Então, Nicolas é que fiquei em dúvida. Nicolas? Parecia que eu tinha visto o Nicolas chegando. Mas não. Tá. Vocês entenderam essa tarefa? Aham. Sim? Não, prof, a gente estava todo mundo perguntando no grupo que nem louco o que ia acontecer com a Vitória depois de uns minutinhos da Vitória. Não, tá tudo bem, gente. Aqui eu fui levar minha mãe para um exame. Ó, tá vendo? Eu disse que era todo mundo entrando em pânico. A pessoa diz hospital, a gente já fica com medo, ainda mais nessa época. Mas muitas vezes é para fazer um exame que se vai no hospital. Ou para buscar alguém, ou para visitar alguém. Nossa, mas nessa época é punk no hospital, né? Ela deve ficar no carro. De certo, ela vai ficar no carro. Vamos ficar tranquilos, tá? Espero que ela fique no carro. Todo mundo ficou animado com essa tarefa? Com esse silêncio. Ali atrás da Gabriela tem uma coisa que podia ser um móvel. Deixa eu ver o que é, Gabriela. São umas rolhas dentro daquela caixa de vidro, né? Gabriela? É uma rolha. É um negócio de rolha. Ela estava tirando. Isso aqui também daria para fazer não com rolhas, né? Mas com o objeto que fosse. E que se mexesse, porque a pessoa, quando mexe ali... Puxa, festejaram. Com o passar dos vinhos, o que tem embaixo? Os anos ficam melhores. Que legal. Que legal. Muito bom. Agora eles vão ter que tomar água, Gabriela, porque já terminou o espaço aí para a rolha. Ô, Gabi, essa é a tua cozinha? Sempre fico em dúvida. Essa é a parte da tua mesa, não é? É. Ah, tá. Tá. Voltem, então. Vamos ver um pedacinho da chave de casa. O que tinha acontecido no anterior? Eles ficaram presos do outro lado do prédio. Ficaram. E como é o nome desse próximo capítulo? Alguém lembra? Gigante, tem alguma coisa Os gigantes existem. Sempre tem alguém que lembra, eu adoro isso. Muito bem, os gigantes existem. Ó. Tudo aquilo que eu já li até agora era um capítulo só, tá? Eu li em várias etapas, mas tudo aquilo era um capítulo que se chamava Eu Sou Gente. Tá? E agora... Os gigantes existem. Ficamos com as maçãs nas mãos. Lembram que maçãs são essas? Da sacola da... Saíram da sacola. Foram rolando assim, foram lá para baixo de um carro. A velhinha nem viu, né? Estamos trancados pelo lado de fora, eu disse. Mas se a gente está do lado de fora, não está trancado. Ficar trancado não tem nada a ver com fora ou dentro. Você pode ficar trancado dentro do carro, por exemplo, ou pode não entrar porque o carro está trancado. Então, por que você reclamou que não queria ficar trancado em casa, se agora do lado de fora também você está trancada? Quem fica trancada não é a gente, bobão, é a porta. Então você enganou o papai. Disse que se sentia trancada, mas você não é a porta. Quando a porta fica trancada, a pessoa se sente trancada. Se sente presa. Foi isso que eu quis dizer. Você aqui é burro que nem uma porta. Porta não é burra nada. É sim. Só sabe ficar abrindo e fechando, que nem a sua boca. Fica quieto. Vamos esperar o Miguel descer. Você queria a chave para poder sair?
e agora quer entrar. Não enche. Você não sabe o que quer. Ele tinha razão. Mas não se pode deixar o irmão mais novo saber disso. Eu queria tanto ser a dona do meu nariz, entrar e sair quando eu quisesse, e agora que eu tinha saído, eu estava lá aflita para entrar. Eu sei sim, respondi. Sabe, é? Quer ver? Vou dar uma volta. Falei aquilo só para ele não se sentir esperto, saí andando, decidida. Ele veio assustado atrás de mim. Aonde você vai? Eu não tinha a menor ideia. Ali na esquina. Fazer o quê? Tomar um sorvete. Legal. E o que a gente faz com essas maçãs? Pois é, não dava para enfiar no bolso. Come elas, eu disse. Ah, não tô com fome de maçã. Nem eu. A esquina era perto. Eu passava por ela quando eu ia para o colégio. Tinha sempre uma carrocinha de sorvete parada ali, em frente ao botequim. Vi um menino e uma menina da minha idade encostados num carro, descalços, as roupas sujas e rasgadas. Vocês querem essas maçãs? Ofereci. Eles pegaram as 4 e começaram a comer logo. De repente, saiu um sujeito de dentro do botequim, com uma vassoura na mão, e veio para cima da gente. Corri puxando o Bruno pelo braço. Corri quase o quarteirão todo. Só de susto, porque o homem queria pegar mesmo, eram os outros 2. Sentamos no degrau da portaria de um edifício. Tô com o braço doendo, reclamou meu irmão. Quando ele fazia força para não chorar, ficava com uma cara tão fofinha. Você também não corre? E por que ele queria bater na gente? Era com os outros, devem ter roubado alguma coisa. Vamos voltar para casa? Tem sorvete na geladeira. Foi aí que eu pensei. Poxa, eu sou a irmã mais velha. Ele tem que confiar em mim. Preciso mostrar segurança para ele. A primeira vez que o moleque sai de casa comigo e a gente volta correndo assustado? Não, não mesmo. Vamos dar uma volta no quarteirão, eu disse. Até aí. Deixa eu marcar aqui. Então. Eu acho que eles vão ser sequestrados. Você acha? Por quê, hein? Porque não é seguro para criança andando na rua sozinha. Mas vocês não andam? Alguns de vocês não andam? Andamos, né? Só que não é numa rua tão movimentada. Ah, entendi. Eu ando lá pegando brisca para comprar pão. Daí fico comprando pão, daí volto para casa, daí como pão, daí... Ai, eu quero mais pão. Daí eu vou lá, compro pão e volto. Qual é a distância, Sofia? Quando eu tô na casa da minha avó é bem perto, mas quando tem casa eu vou na sorveteria ali na Monde. Não é bem longe. Eu vou ali por dentro, daí fica pertinho. E deixa eu ver aqui, teve uma palavra que eu ia perguntar para vocês. Essa discussão sobre a porta trancada e trancado dentro de casa e fora, o que vocês acharam disso? O menino é esperto. O menino é esperto mesmo. Ele, assim, ele vai além da palavra, né? Ele questiona a irmã. E por que a irmã resolveu sair e ir mais longe? Pra não dizer que ele estava certo. Eu acho. Fala, Nath. Como é? Acho que tô errado. Não entendi. Por que ela decidiu... vai, Natália. Porque ela queria falar que o irmão dela não estava certo. E daí depois ela quis que o irmão confiasse nela para sair. Vejam, a coisa do irmão mais velho, né, que acha, eu tenho que mostrar que eu tô seguro. Qual de vocês é irmão mais velho? Eu. Gabriela é mais velha. Eu. Deixa eu ver, Luísa é mais velha. Luísa. Não, ela já tem um irmãozinho pequenininho, lembra? Então, ela é mais velha. Ela tem uma irmã mais velha. Então, ela é irmã do Eu meio. nem tenho irmã, nem irmão, só primo. Aham. E eu só sou mais velho de um primo que é bebê. Aí também ainda não deu para tu dar exemplo para ele. Eu sou a mais caçula da família, pro. E ele nem é da minha família, ele é da família dos meus outros 2 primos meninos. Esses que são caçula... Eu também sou do meio. Esses que são caçula, já perceberam quando os mais velhos querem mostrar que eles são confiáveis, que eles dão um exemplo? Quem é que já sentiu isso? Eu. Acho que a minha irmã...
isso comigo. Pedro, já? A da Clara nunca fez isso comigo. Não? Não fica querendo te ensinar ou te mostrar que ela não tem medo? Ela só quer mandar em mim. Ah, Eu concordo contigo, Pedro. Enquanto meu primo tá na casa da minha avó e eu tô junto, ele fica querendo eu fazer outras coisas que eu não quero fazer. Ele tem 13 anos. Eu fico aí, com raiva. E aí é eu não muito. faço. Porque eu só respeito adultos, não respeito crianças ainda não. Nem adolescentes. Sabe? Respeito adultos. Respeitar, tu pode respeitar todo mundo. Acho que tu tá querendo dizer obedecer, né? Obedecer, só obedecer Obedecer. Porque adultos. respeitar, a gente respeita mesmo, mais velho, mais moço, todo mundo. O legal é respeitar. Mas obedecer, eu acho que tem razão. Não é qualquer um que tem que sair obedecendo, só porque é mais velho. Então, a Fernanda resolveu. O que estão falando ali? Tadinha da Júlia? É a tua irmã? A Gabi falou assim, minha irmã é meio burrinha, acho que ela nunca percebeu. Eu botei tadinha da Júlia. Quantos anos ela tem? Meu Deus, não sabia a idade da irmã. 9. 9. Tá. Tu tem que dar o bom exemplo, então, como a Fernanda. Então, a Fernanda resolveu encarar aquela saída que ela estava com medo, mas ela resolveu não mostrar esse medo para o Bruno. Porque ela pensou, puxa, primeira vez que ele sai comigo e eu vou voltar assim, correndo, cheia de medo. Não, vamos lá. Vocês conhecem a palavra quarteirão? Sim. Sim. Que quer dizer o quê? Pior que agora me fugiu o significado. O que é um quarteirão? Várias ruas? Isso. Várias ruas em que sentido? Um conjunto? Tipo uma quadra, assim. Você sabe o que é uma quadra, né? O que é uma quadra? Eu sei o que é, mas eu não sei explicar. É como se fosse um bloco ali no meio, né? Um quadrado. Então, um quarteirão seria ela dar a volta na quadra. Só que a quadra dela é mais ou menos como as quadras aqui do Campeche. O que acontece com as quadras do Campeche? Elas não são quadradas. Se a gente vai num lugar bem planejado, cujas quadras são quadradas, se a pessoa sai daqui desse ponto e anda até o fim da rua, depois dobra de novo, e dobra, e ela anda tipo num círculo, só que fazendo um círculo nesse quadrado, ela volta no lugar onde ela estava. Só que não vai ser o caso da Fernanda. E não é o caso. Oi, Sofia? Quando eu viajei para São Paulo, a gente estava procurando um restaurante, a gente deu umas 5 voltas no mesmo quarteirão sem ver. Uhum. E a gente ficava rodando, não via. Sim, porque na verdade não era só no mesmo quarteirão, né? A imagem tá travando de alguns, da Luísa. Para mim, não. Se o som não tá travando, melhor. Não tem problema que vocês não vejam. Então, eu até vou mostrar assim, ó. Se o quarteirão é como se fosse um livro, e eu saio daqui e faço toda a volta no livro, eu vou automaticamente chegar no mesmo lugar. E essa foi a lógica da Fernanda. Tá? Vou sair daqui e vou dar uma volta no quarteirão. A ideia, eu vou ler mais então esse pedacinho que ela fala disso. Fomos. A ideia era dobrar as esquinas, sem sair da calçada, chegar no nosso prédio pelo lado contrário e pronto. Mas do outro lado da rua tinham montado uma barraca de plantas e flores lindas. Eu adoro plantas. O que vocês acham que vai acontecer? Ela vai comprar? Planta. Ela vai... as duas pessoas falaram ao mesmo tempo, eu não entendi. Ela vai comprar a planta? Vai comprar uma planta e a Gabriela? Ela vai roubar a planta. Vai roubar uma planta. A gente não sabe se eles saíram com dinheiro do bolso. Ou ela vai eles vão ser sequestrados pelo maluco da planta. Luísa, tu saíste, voltaste, mas a gente só está fazendo hipóteses. Eu li só mais um pedacinho que ela contou que fez a volta na quadra, que ela tinha o plano de fazer a volta na quadra.
Mas logo que elas saíram, que elas dobraram, eles dobraram, ela viu que tinham montado uma barraca de plantas e flores lindas, e ela adora plantas. Então, aqui a gente vai imaginar o que vai acontecer, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho do Tom Sawyer. Peguem no... Peraí. Alguém? Pegaram? O quê? O Tom Sawyer, Ah, tá bom. página 47. Peguei. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele com vocês. Pronto, peguei meu livro. Ah, não vai dar. Página 47, prof. 47. Não dá. Ah, eu acho que vai dar. Tá aparecendo? Não. Não tá aparecendo para vocês, né? Não. Não. Você precisa de mais foto do livro, prof? Peraí, eu vou te dizer até onde eu já tenho. Eu tenho até a 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho até 58. Quando Tá tu bom. quiseres mandar, Eu mando hoje mesmo. além das 58. Tá, então, obrigada, Gabriela. Muito útil. Então, quem pode começar a ler ali? Ô, prof, tem uma pergunta do Fala. livro. Quando a gente terminar o tom, a gente vai começar o Robinson Crusoe? Sim. Ah, tá. Vocês já têm? Eu já tenho. Muita gente já tem, né? Sim. Então, quem vai ler? Voluntário? Oi? Vai, Gabi. Posso ler? Vai. Tom é castigado pelo que não fez. Na hora do almoço, Tom teve a impressão de que a tia o tratava de forma especial, lançando-lhe olhares de ternura de vez em quando. Ficou certo disso no momento que se despediu para voltar à aula, e a Lu abraçou apertado, dizendo: "Você é o melhor menino do mundo. Acho que é um verdadeiro herói." Não quis perguntar por quê, mas sentiu-se tão recompensado que transbordou de afeto por tudo e por todos. Era um rapaz feliz quando entrou na classe, antes de a aula começar. Lá estava Beck, e Tom decidiu se aproximar dela. Ficar de bem para sempre. Tá bom? Até aí. Então, vocês lembram por que a tia tá assim tão cheia de ternura, né? Sim. O que aconteceu com ela? Ela viu que ele não... Fala, Sofia. Vai do... O Tom, ele falou que ia ter deixado um bilhete pra ela pra não se preocupar e tal. Daí ela falou que era mentira. E ela foi checar o casaco dele e tava com o bilhete ali que ele ia deixar. Daí ela Isso. ficou muito feliz. Porque assim, Porque ele disse a verdade, porque também ele foi mais afetuoso do que sempre, né? Ele disse, que foi lá, que deu um beijo na tia, que amava ela. Então, a tia ficou bem emocionada com essas demonstrações de afeto do menino que sempre era tão problemático, né? Quem vai continuar? eu. Vai. Opa. O severo professor Bobbins tinha um livro especial que conservava fechado a chave na gaveta de sua mesa. Às vezes, o tirava de lá para se entreter quando os alunos copiavam as lições do quadro negro. Naquela tarde, Beck chegou antes dos outros e, ao ver
que a gaveta estava aberta e resolveu matar a curiosidade. Descobrindo qual era a leitura do professor. No momento que Tom se aproximou pelas suas costas, Beck levou um susto e deixou o livro cair outra vez na gaveta, rasgando uma de suas páginas. Veja o que fez! Eu? Estranhou Tom. Claro, chegou de repente por trás de mim, sem mais nem menos, e me deu um susto. Não era eu que estava mexendo no livro velho do professor Dobbins. Você fez de propósito, para que eu fosse castigado. Bom, até aqui. E vocês entenderam o que aconteceu? Era um livro pesado. Então, é como se eu estivesse segurando esse livro aqui e ele fosse bem pesado. Se eu estou segurando por uma página e deixo o livro cair, o que vai acontecer? Rasga a página. Pode, porque o peso do livro inteiro puxando para baixo e a pessoa segurando aqui, e aqueles livros antigos que tinham uma página bem fininha, talvez vocês já tenham visto um livro igual assim. A Bíblia, né, prof? Igual a muitas Bíblias, que tem ali a página feita com, se chamava papel de arroz, tá? Então, essas páginas bem delicadas, bem fininhas, então o livro às vezes não era tão grosso, porque não, agora eu tô me vendo. Luísa, pode ser que seja porque a conexão tá fraca, mas se tu tá me ouvindo, tá tudo bem. Então, foi isso que aconteceu. E esse livro do professor, que ele usava para ficar lendo enquanto os alunos estavam fazendo alguma atividade, né? O professor não perdia tempo. Estava sempre lendo. E aí, qual foi a tragédia que aconteceu? Os imigrantes. Oi? O livro rasgou e a Beck brigou com o Tom? Tá? O livro rasgou, a Beck brigou com o Tom, e vamos ver o que acontece. Marina, lê um pouquinho para nós. Marina? Ana Luísa? Ana Paula? Ana Luísa, tá. É que eu tô pelo mesmo celular, por isso que eu demorei, que tem que abrir outra aba. Eu sei, entendi. Beck caiu em pranto e Tom ficou pensando em quanto nossas boas intenções podem ser impedidas pelo avesso e causar tristeza em vez de alegria. Pouco depois, chegou o professor e a aula teve... Cortou na imagem, prof, essa palavra. Teve início. A aula teve início. Teve início. Tom prestava pouca atenção e seu olhar não desgrudava da Beck. Percebia a aflição da menina e mais evitava sentir pena, mesmo porque não podia ajudá-la e sair daquela encrenca. Teve de pensar em si mesmo, porque logo foi chamado pelo professor para ler em voz alta, e isso era impossível, uma vez que seu livro estava coberto de tinta. O Sr. Dobbins sabia que Tom não era bom aluno, nem bem comportado, e a falta o irritou. 0, essa é a sua nota. Tom sentou-se aborrecido, mas pensou que talvez ele próprio tivesse ocasionado o desastre. Nesse momento, Beck teve vontade de delatar Alfred Tempo, porém achou que já tinha problema suficiente consigo mesmo. Até aí, veja. Até aqui. Nessa parte aqui, ele faz referência a um fato que já aconteceu no capítulo passado. Qual foi o fato? Pedro? Oi, Qual foi o fato? do quê? Disso que eu perguntei, Pedro. Nessa parte que a Ana leu agora, ele faz referência a um fato que tinha acontecido no capítulo anterior. O que tinha acontecido? Não sei, eu tava sem livro aqui, eu tava procurando o livro. Ana Paula? Ana Paula não tá. Maria Clara?
tô aqui para... Tá, pode responder então. A volta deles Explica melhor. é que eles tinham ido pra ilha e tinham desaparecido. Todo mundo pensou que eles estavam mortos. Até que eles voltaram assustando todo mundo, inclusive a tia e os colegas de classe. Não, mas agora, quando o professor manda ele ler e ele não consegue ler, faz referência a uma atividade, a uma coisa que tinha acontecido no capítulo anterior, um fato. Qual foi o fato? Ah tá, o menino jogou aquele negócio que eles usavam para escrever no caderno dele. Perfeito, é isso mesmo, Maria Clara. Tá? O Alfred Temple tinha derramado, né, a tinta no livro do Tom. E aí, só que o Tom sabia? Não, o Tom olhou aquilo, não entendeu. Fala, Luísa. Oi? Não. É? Não, eu não tenho nada para falar. Não. Tá, então, o Tom achou que... Antônio, fala o que o Tom achou. Ele achou que foi ele que provocou? Aham. Ele achou, deve ter sido eu que deixei virar mesmo. Tá? Antônio, aproveita que tu está com o microfone e continua mais um pouquinho para nós, por favor. Lá pelas tantas. Lá pelas tantas, na hora de maior calor, os alunos deveriam copiar suas lições, e o Sr. Dobbins resolveu ler um pouco. Assim que o professor abriu a gaveta para pegar seu livro predileto, Tom e Beck trocaram um olhar, e ela lhe pareceu um coelho assustado, perseguido por um caçador. Tom quis ter uma ideia para salvá-la, nem que fosse arrancar o livro das mãos do professor e jogá-lo pela janela. Mesmo que se pusesse a esse absurdo, não teria mais tempo. Dobbins já havia descoberto a página rasgada. Sua voz foi terrível. Quem rasgou esse livro? Até aqui. Então, agora nós vamos ficar com a vontade de ler o fim do capítulo, que vocês vão ler sozinhos, tá? Para saber o que aconteceu quando, enfim, o professor pegou o seu próprio livro, depois de ter acontecido o problema com o livro do Tom, e descobriu que o livro dele estava estragado. Ô, prof, fala no livro o que tem no... Fala no livro o que tem no livro do professor. O que aconteceu com o livro do professor? Quem pode falar? Não, fala no livro o que tem dentro do livro do professor. É um livro que ele está lendo, um livro dele, como se fosse o Tom Sawyer, para nós. O livro que ele gosta de ler, pode ser um livro de filosofia, uma literatura. E que ele deixa chaveado, porque é um livro, assim, de cuidado dele, né? Prof, a net da Ana Paula caiu, então ela não sabe se vai conseguir voltar. Tá, mas na verdade a gente já passou do tempo, tá? Então, vocês vão ler esse finzinho do capítulo, que falta só uma página, tá? Leiam para a próxima aula. Boa prova para quem vai fazer. E bom fim de semana para todos. Tá bom? Tchau, prof. Tchau, beijinhos. Tchau. 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 Tchau, prof. Tu esqueceu de desligar a gravação. Boa ideia. Agora que eu lembrei, eu entrei correndo aqui. Obrigada. Eu tô lendo o que vocês escreveram aqui do ladinho.